Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês novamente, dando continuidade, a esse programa aí dessa série sobre o autoconhecimento e falando um pouquinho como que estamos lidando, com esse momento tão desafiador que já passamos de um ano de pandemia. E é importante a gente falar um pouquinho, por mais que sabemos que muitos conteúdos, falam sobre as consequências, por mais que a gente sabe que todo esse processo que estamos vivenciando, ele traz algumas questões muito significativas na nossa vida, muitas situações de conflito, dolorosas, mas é importante a gente pensar em recursos, Eu gosto de dizer assim. Eu falo que quando estamos diante de um problema, de uma situação e que não depende de nós, o que nós podemos fazer com isso? E o objetivo hoje é esse. Por que eu pensei em falar um pouquinho desses impactos da pandemia? Porque é o que muito tem acontecido. Muitas pessoas procurando ajuda exatamente com essas questões que estão acontecendo. Como lidar com perdas, perdas de várias formas nós vamos falar, com sofrimento, com situações de frustração, de tristeza, medo, todas as incertezas. Então, o nosso objetivo é, diante desse tumulto, o que nós podemos fazer para que a gente possa buscar um melhor equilíbrio emocional, o nosso bem-estar, seja físico quanto mental, que a gente fala psíquico. Como que a gente pode prevenir algum adoecimento? Eu falo do adoecimento mental mesmo, O que a gente tem ouvido muito? Muita ansiedade, depressão, os transtornos, estresse pós-traumático, coisas que vão nos paralisando, nos prejudicando. Então, o objetivo não é focar no problema, entender o problema, entender o que está acontecendo e o que podemos fazer a partir disso. Para quê? Para que a gente possa evitar problemas maiores, A gente sabe dos danos a curto, médio e longo prazo. Na verdade, longo prazo a gente ainda não sabe. Mas sabemos que podemos cuidar da nossa saúde mental, podemos nos cuidar para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais equilibrada, mais saudável. Então, o nosso objetivo é esse. Sejam bem-vindos, então. Fiquem à vontade para colocar comentários se for necessário, tá bem? Coloquem aí perguntas e à medida que a gente for conversando, nós vamos esclarecendo. Eu vi que tiveram várias perguntas aqui, Nós vamos falar um pouquinho sobre as questões que vocês colocaram, eu acho que foram muito pertinentes. E aí a gente vai conversando. Por que eu falo conversando? Porque sempre que eu faço uma live, o que vocês compartilham, trocam as experiências, trocam as situações que são vivenciadas, um contribui com o outro e a gente faz esse grande encontro de contribuições. Não é só eu que estou trazendo o conceito, é lógico que eu estou trazendo a partir de uma ciência, de uma teoria.
Eu sou psicóloga clínica, trabalho, nesse momento a gente tem trabalhado muito de forma online, que tem contribuído, e as lives também contribuem para esse melhor estado aí que nós estamos vivendo, tá bem? Então vamos lá, o que a gente precisa pensar, que eu acho que o tema ele não se esgota, né? A gente provavelmente já falamos, já ouviram. Eu fiz algumas lives há um tempo atrás já falando sobre o que é o estresse, como lidar com os fatores estressantes. Fiz falando sobre a ansiedade, daí a gente fala que é esse mal do século junto com a depressão. A depressão, ela já era considerada, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, há mais de 5 anos atrás, e acho que até muito mais, eu fazendo estudos, né, para aula, que eu dou aula na faculdade, e eu li, né, que a Organização Mundial de Saúde já colocava que em 2020 a depressão seria a segunda causa de maior afastamento do trabalho, de incapacidade, e isso sem o que a gente está vivenciando de pandemia. Ou seja, esse ano de 2020 até já passou. A gente vê realmente um agravamento da depressão e da ansiedade. E com o inesperado, né? Com a pandemia, isso realmente tem se intensificado. Então, eu tratei, já falei um pouco, né, em outras lives sobre ansiedade, mas a gente vai falar um pouquinho, só para contextualizar o que eu quero trabalhar com vocês, né? O que eu quero trazer para vocês. Por quê? A pandemia, ela traz impactos na nossa vida. Ela traz impactos na nossa vida física, né, nos aspectos físicos que eu falo, porque nós estamos muito mais parados, né, mais sedentários, às vezes ainda com pouca rotina. Então ela traz esses impactos na nossa constituição, né, para falar física aí. Ela traz impactos na nossa vida econômica. Algumas pessoas sofrem isso de uma forma, ou estão sofrendo ou sofreram isso de uma forma mais intensa, outras menos. Mas o que a gente sabe é que houve, né, um aumento de desemprego, situações mesmo por conta do fechamento. Então a gente fala desse impacto econômico que também é muito prejudicial. Inclusive é até uma das perguntas, né? Como lidar com isso? E a gente vai falar dentro dessas perspectivas o que a gente pode fazer para enfrentar isso, né? Ela traz os impactos sociais, e aí quando a gente fala dos sociais, a rede social, né, os contatos que nós temos, eles são muito significativos para a nossa vida, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, né? Quando compartilhamos experiências com amigos, com familiares, né, trocamos essas experiências, a gente consegue diluir, né, que eu falo, dissolver um pouco de angústia, tristeza, sofrimento. E nesse momento que nós estamos mais reclusos, isolados, com menos contato, isso também tem trazido um prejuízo muito grande. Falo para nós enquanto adultos, falo para as crianças e adolescentes com afastamento da escola. Então esse impacto social, ele traz também grandes prejuízos que precisamos pensar e buscar soluções. Por que eu falo buscar soluções? Como eu disse, né, nós já estamos aí mais de um ano, aprendemos muitas vezes a lidar com as situações, criamos estratégias, mas o que? Essa incerteza, essa insegurança ou esse turbilhão de coisas que acontece, a gente não está nesse período estável, né? Vivemos o momento inicial da pandemia, o isolamento, depois houve uma melhora, houve uma flexibilização, a hora que as pessoas acharam que estavam voltando a ter uma vida mais equilibrada, podendo lidar com situações, voltar a fazer as coisas que faziam, volta todo um agravamento, né?
além desse agravamento que a gente fala aí, que traz essa instabilidade, porque nós não estamos muito preparados para lidar com essas instabilidades. Nós vamos nos adaptando, mas temos mecanismos internos, né? Eu falo que do nosso cérebro primitivo, que é as situações que vivenciamos de lutar ou fugir diante de um fator estressante. Isso é a base que a gente fala da ansiedade, né? O que é essa base aí da ansiedade? Diante de uma situação de perigo, ou eminente perigo, ou de uma situação que que tem um risco, nós desenvolvemos mecanismos para lidar com isso. Isso de uma forma autônoma, né? Reflexa, impulsiva, que é o que a gente fala, que o organismo ele libera, né, hormônios que deixam a gente em estado de alerta, que nos deixa preparados para lutar ou fugir. Isso a gente tem a origem lá na pré-história, né? Quando o homem da caverna ele precisava se proteger, né, se resguardar dos perigos, de um urso que poderia, né, ser atacado por algum predador. Nós não temos isso mais, mas o nosso dia a dia ele tem sido muito estressante. Toda essa incerteza, essa insegurança, esse medo nos deixa nesse estado de alerta constante. Por que é o que a gente mais ouve? Muita ansiedade, né? A ansiedade com características físicas, né? Fisiológicas, eu falo taquicardia, suor, tremor, a inquietação interna, aceleração dos pensamentos, né? A inquietação em relação à concentração para exercer as atividades, né? Então, o que a gente ouve? Olha, eu não durmo direito, eu não como direito, eu não consigo concentrar, tudo tá ruim. Ou seja, grandes situações que vão nos prejudicando e que realmente a gente entra, que eu falo, nesse círculo vicioso, que é o quê? Eu sinto medo, esse medo ele libera esses instintos, né, que são reflexos aí de proteção. Ao mesmo tempo, isso traz como consequência alterações no nosso corpo e uma coisa vai empurrando a outra. E aí eu não consigo concentrar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo dormir direito, altera a alimentação, a irritabilidade, enfim, vai gerando um turbilhão, né, de situações, de emoções, de sentimentos, que pra gente quebrar esse círculo, que eu falo que é vicioso, e entrar num círculo que aí seria virtuoso, não é simples. Então a gente precisa reconhecer as situações que estão acontecendo, né, e buscar estratégias para que a gente possa melhorar ou trazer esse nosso equilíbrio emocional, esse nosso bem-estar, lidar com essas situações de uma forma mais equilibrada. É simples, gente? Não, mas é possível. E aí não é só ter força de vontade, por quê? A gente até tem vontade, né? E eu até tenho vontade de fazer alguma coisa diferente, mas parece que é uma força muito maior que está me impedindo. Então a gente precisa pensar em estratégias para isso. É lógico que, né, tem pergunta como reconhecer esse início da depressão. Eu estou falando aí de algumas características, alguns sintomas, que isso é comum, a gente estar sentindo isso, é esperado, né? Se ninguém estiver sentindo nada diante desse momento desafiador, eu vou achar até estranho, porque ao nosso redor nós estamos vendo mortes, estamos vendo sofrimento, estamos vendo perdas, né? Perdas de todos os aspectos, não só físicos, mas financeiros, emocionais. Então, ao mesmo tempo, gente, não é que a gente não possa sentir nada ou não deva sentir nada. Não, nós estamos vivendo um momento que nós
é comum a gente sentir esses altos e baixos. Tem hora que nós estamos melhor, tem hora que nós estamos mais fragilizados. E essas emoções, elas estão se alterando. E é comum e é esperado. É o momento que a gente está vivenciando. Mas a gente só não pode, o quê? Deixar isso tomar conta, né? O que está no nosso alcance e o que não está no nosso alcance. Primeiro ponto que a gente precisa falar, né? Mas só voltando aí na questão. Então, é comum sentirmos essas alterações, essa tristeza profunda, esse sentimento de frustração, não é? Esse sentimento de desesperança, é o que a gente ouve muito. Acho que alguém até colocou aqui, tem pergunta lá, não consigo ver uma luz no fim do túnel. E a nossa tendência diante disso é pensar nesses aspectos negativos. E nós precisamos, mesmo diante desse turbilhão, nós precisamos trazer para a nossa consciência e buscar coisas positivas, mesmo sendo difícil, mesmo sendo situações, mesmo diante dessa situação tão desafiadora. Colocaram aí já meditação, a terapia. É lógico que a medicação em muitos casos ela vai ser necessária, ela vai ser importante. Não, né? Vamos pensar. E aí, como identificar? Então, como eu disse, é comum estarmos dessa forma, diante de tudo que vivenciamos ou que experienciamos ou mesmo assistimos. Mas se isso está trazendo uma incapacitação para a sua vida, né? Porque eu sentir triste, eu vou ficar. Não tem como eu ficar totalmente feliz diante de tudo isso. Mas se isso está nos incapacitando, trazendo prejuízos para a nossa vida, prejuízos eu falo nos nossos relacionamentos, né? Por quê? Porque a gente fica irritado, estressado, a gente perde a paciência com as pessoas que nós mais amamos. Então, se isso traz prejuízo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, enfim, aí é hora de buscar ajuda. E ajuda de várias formas, né? Lógico que você pode fazer uma terapia, lógico que você pode procurar um médico, mas você compartilhar isso com uma pessoa que você tenha segurança, né? Ter essa rede de apoio, amigos que você possa falar sobre isso. Enfim, a gente vai falar um pouco como buscar esses recursos, tá? Então, pessoal, olha só, quando eu falo então desses impactos, né? Já trouxe para vocês os impactos físicos, sociais, financeiros, os emocionais, que é o nosso foco aqui, que a gente vai falar da saúde mental, então a gente precisa falar dessas emoções. E são esses mais ou menos sentimentos que eu estou descrevendo, e eu tenho certeza que vocês quiserem colocar aqui outros que vocês estão sentindo. Mas o primeiro, eu falo que está no topo da lista aí, a ansiedade, né? A ansiedade, que é essa antecipação de uma situação, né? As pessoas sofrem por antecipação, né? Ou seja, muitas coisas não chegam a acontecer, mas esse sofrimento antecipatório, o próprio nome fala, ele já nos faz sofrer antes da coisa acontecer. Ou, normalmente, as coisas nem acontecem, mas a gente sofre por isso. Então, no topo aí da lista, a gente fala da ansiedade, né? Que é esse sentimento aí de antecipação do medo, antecipação do futuro, que às vezes nem vai chegar. Desesperança, a pessoa acredita que realmente não vai conseguir sair disso, que não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Que as coisas não vão melhorar, que isso não vai passar. E a gente sabe, dentro da história aí, que a gente vê já outras gerações. Desculpa, gente, acho que não sei se parou aí. Outras gerações já vivenciaram outras pandemias, né? Então, deixaram para nós, enquanto herança, ou seja, passaram por situações e continuamos, né, nesse desenvolvimento aí da raça humana, diante mesmo de outras pandemias, outras catástrofes que já aconteceram. Então, a gente trazer para nossa consciência que é um momento difícil, mas que vai passar, ou seja, olhar para a história,
né? Eu não cheguei a ler ainda, mas é porque eu encomendei. O livro ainda não chegou, mas me indicaram um livro que chama Contágio, que conta exatamente a história de outras pandemias. Isso nos traz um pouco de conforto e de alívio para entender que vivenciamos e que vamos voltar a ter uma vida dentro do normal, mesmo com todo esse turbilhão de coisas que nós passamos. Então, assim, o sentimento de frustração tem relatado. Por quê? Porque elas se sentem com essa carência de não dar conta de fazer as coisas, né? Quando a gente fala nessa frustração, tem uma necessidade, mas que ela não consegue ser atendida. E aí é um outro sentimento muito comum que tem acontecido. O medo eu falo que ele está no topo aí, quase junto com a ansiedade, exatamente por conta da incerteza, que a gente não sabe, né? Até quando, o que vai acontecer, se vamos contaminar ou não, se vamos contaminar, o risco que vai ter. A gente não tem mais aquela questão, né, do grupo de risco, quem que é mais vulnerável, quem que não é. Então, esse momento, ele é desafiador exatamente por isso também. Então, esse medo, ele tá junto aí dentro dos sentimentos que são mais comuns de acontecer diante desse impacto. E a gente ainda fala de sentimento de raiva, né? Junto com a frustração, conta de lidar com tudo que tem, com as privações, né? As pessoas não dão conta de quê? De lidar com todo esse momento que nós temos que deixar de fazer muitas coisas que gostamos ou que necessitamos, que precisamos, enfim. Então isso também traz um sentimento ruim, né? Traz às vezes raiva. Por quê? Porque gostaria de fazer coisas que não pode fazer, né? O que a gente vê, pessoal, agora nessa segunda onda, né? Que os casos ainda estão mais graves. No primeiro momento da pandemia, as pessoas conseguiram ficar mais reclusas, conseguiram seguir muito mais à risca tudo que foi recomendado. E a gente fala isso muito, não só a nossa força de vontade, nós toleramos algumas coisas, nós temos um limite pequeno para tolerar, para fazer coisas que não são fáceis para nós, né? Eu falo que é igual quando a pessoa quer fazer uma dieta, quer parar de fumar, nos primeiros dias ela consegue, né? Hoje eu não vou comer, mas no terceiro dia ela já não aguenta e relaxa, né? E eu falo que isso também tem acontecido. As pessoas ficaram, né, no primeiro momento, conseguiram, mas depois essa sensação, esse momento que tinha que continuar de uma forma, já não consegue mais. Então isso traz também essa sensação, né, de frustração, de raiva, de medo. E por último, dentro dos sentimentos aí que eu coloquei, a gente fala da tristeza, né? A tristeza por vivenciarmos, né? A tristeza por perdas. E aí, como eu disse, nós temos perdas de entes queridos, né? De familiares, temos perdas financeiras, temos perdas profissionais, enfim. E lidar com o luto, né? Que eu falo luto de todas as formas, ou seja, de qualquer perda, não é fácil. E nesse momento, principalmente quando falamos de perdas realmente de vidas, né, de perder alguém da família, ainda isso se torna muito mais grave nesse momento, porque o que tem acontecido com a Covid, com o adoecimento, as pessoas não têm oportunidade de despedir, de estarem perto. Então isso tudo, né, gente, ou seja, um turbilhão de coisas que vão acontecendo. Então tá, falamos um pouquinho, né, que é o objetivo que eu coloquei aqui, reconhecer esses impactos. E agora? E para lidar com eles, né? E como buscar esse equilíbrio? Como, né, trazer esse bem-estar que tanto precisamos? Porque nós precisamos de algum alívio, não é assim?
Eu falo que antes da pandemia, por mais que trabalhássemos muito, que tínhamos coisas, dificuldades, a gente ainda tinha algumas válvulas de escape. O que eu vejo, muitas pessoas não conseguem mais, né? Ter essa válvula de escape, ter um momento, algum bem-estar. E aí é o que eu quero trazer aqui com vocês, a gente buscar estratégias para isso, tá? Então, a primeira coisa, a gente identificar o que nos deixa estressado. Falamos aí dessas situações, né, que são muitas. E o que nós podemos fazer para o nosso bem-estar, né? No topo também disso tudo entra a atividade física. Algumas pessoas não gostam, não têm habilidade, na verdade não tem nem é o hábito de não fazer. Mas é comprovado cientificamente que a atividade física, ela libera hormônios, né, processos neuroquímicos que vão trazer bem-estar. Não só para o físico, mas para o nosso emocional, para a nossa saúde mental. Ansiedade e depressão, então, a atividade física ela é fundamental. E ela ainda entra aí não só como um cuidado, mas ela entra como um aspecto preventivo. Então, quem não está vivenciando ainda nenhuma dificuldade, pode se cuidar dessa forma, né? É lógico que, gente, a gente não precisa de ser obrigada a fazer uma atividade que a gente não goste. Claro que não. Você vai buscar algo que você se sinta bem, algo que você goste de fazer, né? Colocar aqui uma caminhada, né? Um passeio ao ar livre, o que vocês se identificarem. Lógico, academias fechadas, né? Na maioria do país aí tá tudo voltando a fechar, mas o que a gente pode fazer, né? Então buscar algo que você se sinta bem, que você possa ter esse tempo com você, não só para se exercitar, mas para que você possa, por exemplo, uma caminhada. Nessa caminhada você faz uma meditação, você acaba trazendo reflexões, você trabalha a respiração, ou seja, algo que te faça bem, né? A meditação, é lógico. Uma outra coisa que tem acontecido muito, e eu tenho feito muita orientação, evitar assistir notícias o tempo todo da pandemia, né? Lógico, não estou falando que a gente precisa ficar alienado, não quero dizer isso, mas a gente precisa filtrar um pouco, porque além que a gente sabe, né, do sensacionalismo, e inclusive hoje é o dia do jornalista, né, e é muito importante essas notícias, o que a gente vê, muita fake news, né, muita propagação de coisas que não vão nos acrescentar. Os jornais, eles têm que repetir as notícias, porque não é todo mundo que vai assistir todos os horários, mas tem pessoas que às vezes têm esse hábito de assistir o jornal de manhã, o jornal da tarde, o jornal da noite, e ouve ouve o tempo todo, ou seja, 3 vezes ou mais por dia, de notícias ruins. E isso realmente vai minando o nosso bem-estar, né? Não é para deixar, mas a gente precisa evitar coisas que nos façam mal, né? Não estou falando de alienação, tá? Mas eu acho que é muito importante a gente evitar nesse momento muita notícia. Então, até por conta das fake news, e evitar compartilhar coisas também que não são agradáveis, né? A gente tem um monte de notícia boa diante disso tudo. A gente tem o que está acontecendo na vacinação, outros países que já estão voltando, né? Eu tenho pacientes de outros países, como que eles já estão conseguindo ter uma melhora nos relacionamentos, respirando mais aliviados em relação a isso tudo. Então a gente precisa também, talvez, se for propagar, que propague coisas boas e evitar essas notícias ruins, né? Como eu já disse, ter contato com as pessoas, e não precisa, é lógico, ser presencial, porque nem sempre a gente ainda está nessa questão do isolamento, e sabemos que o isolamento, que esse afastamento, ele é um dos fatores principais de prevenção da contaminação. Mas a gente tem os recursos, nós temos telefone, nós temos a chamada de vídeo, então faça contato com pessoas que te façam bem, né? Que acrescentem. E ao mesmo tempo,
que você possa fazer contato com essas pessoas, você buscar coisas que também te façam bem. O que são essas coisas? Cada um, é lógico que vai ter algo que se identifica mais. Tem pessoas que gostam de fazer, né, por exemplo, algum hobby, ou um andar de bicicleta, ouvir uma música, uma dança, assistir uma série, jogar. Cada um, eu sei que cada um deve ter com certeza alguma coisa que goste de fazer. E é nesse momento que precisamos buscar também esses momentos de lazer, esses momentos de fazer algo por nós, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver série, e aí eu tô buscando o quê? A gente vai ver série, não vou ver nada pesado. Coisa mais leve, coisas que nos dão... eu falo que assistir algum filme de comédia, eu falo que o sorriso, né, o riso, ele é contagiante, ele nos faz bem. Quando a gente consegue assistir alguma coisa leve, alguma coisa divertida, isso traz um bem-estar, e é como o nosso cérebro entende isso como uma situação boa, e a gente vai melhorando em relação a isso, né? O contato com a natureza, não é todo mundo que gosta, mas eu não sei se é porque eu gosto muito, isso também faz muito bem. Pensar em planos para o futuro, pessoal. Por mais que seja um momento que às vezes a gente não consegue ver muito lá na frente, pensar em planos para o futuro. O que você vai fazer daqui uns meses? Quais são as suas perspectivas para quando essa pandemia voltar, né? Quais são as ações que você quer colocar em prática? Então, assim, isso é muito importante, a gente fazer esse planejamento, buscar estratégias que vão nos beneficiar, não só para que a gente crie essa perspectiva de futuro, né? Que a gente realmente pense lá na frente. Para quê? Lá na frente, nesse sentido de perspectiva, ou expectativa, né? Ou de uma visão de futuro, isso é muito importante. Eu falo que pensar nesse futuro é nesse aspecto, porque não na ansiedade, dessa antecipação de preocupações, de medo, não. Mas criar estruturas para o que você quer fazer, tá? Porque muitas coisas nós tivemos que deixar, né, de fazer. E como que você quer colocar isso em prática? E fazer um planejamento. Não gera mais ansiedade no sentido de que você está planejando algo que é para o seu bem-estar. Não, e porque você não vai colocar algo que seja muito grandioso, algo que talvez não seja possível alcançar, né? Mas você pode criar, eu falo, gente, quando eu falo de criar essas estratégias, são coisas pequenas. Nós precisamos ir no nosso tempo, no nosso limite e no tempo que nós estamos. Então, assim, por exemplo, planejar uma viagem. Muitas pessoas ainda estão viajando, mas o adequado, né? Então, assim, o que eu posso fazer daqui 6 meses ou no final do ano, ou uma viagem que eu posso fazer esse planejamento, né? Uma visita a um amigo que eu não estou fazendo. Ou seja, são coisas que não são grandes demais, né? Mas que possam ser colocados em prática. Dar assistência a alguma instituição que no momento não possa ir presencial. Ou seja, cada um, eu falo também que isso é muito subjetivo, né? Isso é muito da pessoa, mas a gente pode fazer esses pequenos planejamentos. Por quê? Com certeza isso vai acabar. Sabemos o dia? Não sabemos, mas isso com certeza vai acabar. Então, esse planejamento a gente pode fazer, não com uma data, né? Nada com muito fechado, mas com algo que seja flexível, que eu possa adaptar diante da situação que nós vamos vivenciar, tá? Então, o que é importante também, gente? Quando a gente fala, né, de estratégias aí, para buscar, né? Já coloquei algumas dicas, mas cada um vai ver o que é melhor, o que se identifica mais, o que sente bem, e pensar nisso, pensar que
comum eu estar sentindo algo desconfortável, né? É esperado. Aceitar isso de uma forma que não uma aceitação assim de submissão, mas pensar que isso é um momento que a gente está vivenciando e o que eu posso fazer para melhorar isso tudo. E aí, dentro de tudo que eu falei, angústia, tristeza, ansiedade, medo, raiva, frustração, desesperança, coloque isso no papel. Né? Tira isso da cabeça, que eu falo do pensamento, e coloca isso para o papel, transfere isso para o papel, tá? Por quê? Porque aí você coloca, é como se você tirasse isso um pouco de você, transferisse, e a partir daquele, você vendo aquilo no papel, você vai buscar estratégias, que eu comecei a colocar, né? De atividade física, de algo que possa ser para o seu lazer, evitar notícias ruins, conseguir ver o lado positivo, né? Muitas pessoas relatam isso, eu não consigo ver nada positivo dessa pandemia, mas eu tenho certeza que mesmo diante de todos os desafios, de todas as situações, a gente pode aprender alguma coisa com isso, a gente pode buscar não só o aprendizado, mas ser até grato pelas coisas que aconteceram, né, diante de todo esse desafio. Para quê? Para que a gente consiga manejar as nossas emoções, consiga equilibrar na verdade, segurar um pouco dos nossos impulsos, dos nossos instintos, né? Que a gente às vezes perde um pouco desse equilíbrio e aí agimos de forma às vezes inconsequente. Uma outra coisa que é muito importante, independente de qualquer religião, nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, né? Crer em alguma coisa, em uma força superior, agradecer, eu falo que agradecer e poder contribuir com o outro. Por mais quando está tudo muito ruim com a gente, quando a gente faz algo pelo outro, que seja ouvir, que seja dar um conselho, que seja indicar alguma coisa, até indicar uma live, né, gente? Outro dia eu ouvi de uma pessoa falando assim, indiquei uma live sua para minha família que me ajudou. Ou seja, quando você pode fazer pelo outro, isso traz um bem-estar para você. Não que você vai fazer com essa intenção, mas é natural. É muito natural. Por quê? Porque quando a gente está nesse momento de tristeza, a gente pode lembrar quem eu fiz, para quem eu fiz bem, quem eu pude ajudar. Isso nos traz uma sensação de bem-estar. E vai nos fortalecendo diante desse turbilhão. Então, assim, exercitar essa espiritualidade, trabalhar a nossa espiritualidade ou desenvolvê-la, né? Seja em qual aspecto que for, ela ajuda muito. Como eu disse, não quero entrar em questões religiosas, mas eu quero dizer que a espiritualidade nos fortalece. Ela nos ajuda a passar pelos momentos desafiadores. Então, pensar também, né? Sobre a questão então do ajuda ao outro, ajudar o próximo, seja dedicar, ouvir, né? Eu falo, as pessoas atualmente estão com muita necessidade de falar, né? Nós temos necessidade de compartilhar e às vezes pouca tolerância para ouvir. Por quê? Porque o sofrimento está em todo mundo, né? A angústia ela está de uma forma generalizada. Então as pessoas querem compartilhar, mas vamos exercitar também o ouvir do outro, porque aí a gente pode perceber que eu não estou sozinha nessa tempestade, vamos falar assim, né? E ainda pensar em coisas da sua vida que você gosta. Quando a gente está nesse pensamento negativo, nessas emoções negativas, sensações e sentimentos ruins, é difícil a gente pensar em algo que é bom. E diante de tudo isso, todas as pessoas, né, que eu atendo, mesmo diante de muita coisa ruim que vai acontecendo, nós temos algo de bom, nós temos algo positivo. E aí a gente precisa nos apegar a ele, a algo positivo, para que a gente possa realmente
ir nos fortalecendo. Então, gente, que eu quero assim deixar hoje para vocês, né? Vocês estão colocando aqui a questão da meditação, é tão importante. Até a meditação, ela tem trazido tanto benefício. Eu tenho ouvido assim no consultório como que ela tem proporcionado esse bem-estar, esse benefício. Algumas pessoas relatam que no começo não conseguem fazer, acham difícil, e é exercitando mesmo, é praticando. Tudo na nossa vida é prática, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para ficar nesse agora, algumas pessoas não, mas exercitando e tudo isso que eu falei, pessoal, aí eu quero chegar nessa questão final aqui, né? Desse positivo, desse buscar estratégias, buscar coisas que são boas. Não é simples, é lógico que não é. Quando a gente está nesse turbilhão, a gente não consegue, às vezes, pensar em soluções, a gente não consegue achar uma luz no fim do túnel, a gente não consegue enxergar que existem possibilidades, a gente às vezes não quer nem levantar da cama, né? A verdade é essa. Então, assim, é só força de vontade? Não, quem dera, porque a intenção, né, a boa intenção de melhorar, eu sei que todo mundo, a maioria quer, ninguém quer ficar diante da situação ruim. Mas a gente precisa ir, como eu disse, nesses pequenos passos, nessas pequenas ações. É isso, um passo a cada dia, isso mesmo, né? Se permita viver pequenas mudanças. Se permita olhar para trás, ver o que você já passou de dificuldade, o que você já venceu disso. É uma outra característica, né? E ir buscando essas estratégias. Às vezes eu consigo ver mais fácil, às vezes eu preciso trocar uma ideia com outro, né? Às vezes vai sendo ouvindo uma live, assistindo um filme que vai vir esse insight, vai vir essa estratégia. E não crie, né, expectativas ou faça planos grandiosos. Por que eu falo isso? Porque se a gente não consegue atingir uma meta, a partir de hoje eu vou caminhar todos os dias 40 minutos. E se eu falto um dia ou se eu não vou, eu vou se sentir mais frustrada. E aí entra naquele círculo vicioso que eu falei no começo. Então nós precisamos buscar estratégias pequenas, passo a passo. Vision River, alguém colocou aqui, né? É bem gostoso, é uma sériezinha leve, tranquila, com como é que fala? A paisagem, mas tem, né? Uma fotografia maravilhosa. Eu assisti, é muito legal. Então, o que eu estava falando? De a gente ir, né, passo a passo, devagar, buscando estratégias, permitindo que hora eu vou estar melhor, hora eu vou estar pior, mas sempre pensando na frente, né? Buscando esse bem-estar, buscando esse pensamento positivo, né? O controle dos nossos pensamentos. Nem sempre é fácil, porque eles vêm, um turbilhão de pensamentos vem, e a gente dá essa pausa. Opa, peraí, por que eu estou pensando isso? O que eu tenho de bom? Quem que eu ajudei? O que eu fiz bem? O que já aconteceu na minha vida? Quais são as coisas boas que eu tenho? Ser grato por tudo que você já tem, né? Muito bem. Eu acho que eu ficaria falando mais de coisas, né? Não só dos nossos desafios, mas das coisas que nós podemos fazer. Vocês estão colocando séries aí e eu gosto muito, né? A Vision River, colocaram Doces Magnólias, tem uma outra que eu não estou lembrando agora. Enfim, pessoal, coloquem aí se quiserem perguntar mais alguma coisa. Algumas coisas passam aí, eu falo e aí para eu não parar, para não perder o raciocínio, eu deixo passar. Alguém me perguntou, acho que perguntou se vai ficar gravado. Sim, a live fica gravada para vocês assistirem, compartilhar com quem vocês acham que é importante ouvir o que nós falamos. Compartilhem, né? Vocês estão compartilhando aí séries, filmes, livros.
Para quê? Para que a gente possa nos nutrir ou ocupar o nosso tempo, se temos um tempo livre, um tempo ocioso, com coisas que realmente são positivas, né? Com coisas que vão nos acrescentar e não com notícias que vão nos deixar mais para baixo, né? Fiquem à vontade então, se quiserem perguntar, né? A gente volta na primeira quarta-feira do mês de abril, né? O meu Instagram é Cristine Nassif, né? @CristineNassif. A gente volta na primeira quarta-feira do mês, né? Eu tô falando sempre toda primeira quarta-feira e aberta a sugestões de temas, né? Eu falo que esse tema ele não se esgota, mas talvez vocês têm outras sugestões. Parece que me falaram no começo aí alguma coisa, mas eu perdi, tá? Mas fiquem à vontade para colocar sugestões, mandar lá no site. Alguma questão, alguma pergunta que quiserem colocar depois no privado, né? Sempre que eu tenho tempo eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Enfim, fiquem à vontade para colocar e a gente volta a falar na semana, no primeira quarta de abril. Desculpa, abril nada, nós estamos em abril, em maio, né? Sim, eu sou irmã da Carla, né? Quem perguntou, não sei se parece. Muito bem, pessoal, obrigada mais uma vez pela participação, por vocês estarem aqui, é sempre muito bom, eu falo que é sempre um aprendizado muito grande, né? E é um prazer, é com muita alegria e muita satisfação que eu venho aqui e espero voltar. Eu estava sentindo falta já nesse tempo que eu fiquei sem vir. Tá bom? Obrigada para vocês, boa noite, acompanhe aí, né, a meditação, o restante da nossa programação. Beijo, gente.